Olá, pessoal. Aqui é o Dr. Marcelo Afonso e eu estou muito empolgado em recebê-lo no canal Medicina da Dor. Como médico ortopedista especializado em dor, vou compartilhar com vocês informações valiosas e estratégias eficazes para lidar com diversos tipos de dores. Vamos juntos explorar a complexidade dessas condições e buscar soluções que proporcionem alívio e uma vida mais saudável. E no vídeo de hoje, vamos mergulhar nas alternativas para tratar a dor intensa associada ao herpes zoster. Vou compartilhar com vocês algumas abordagens que podem fazer toda a diferença na gestão dessa dor intensa. Fiquem ligados para descobrir estratégias que podem fazer o alívio e melhorar a qualidade de vida para aqueles que estão lidando com o herpes zoster. Vamos explorar juntos opções além do convencional. Bom, afinal, como é que surge o herpes zoster? O herpes zoster ele não acontece no dia que aparecem as bolhas na pele do paciente com dor. Ele acontece muito tempo atrás. A primeira exposição ela acontece lá na infância, quando a criança pega uma doença chamada catapora. A catapora ela é causada por um vírus chamado vírus varicela zoster. Esse vírus é um vírus transmitido por via respiratória e também por bolhas da pele, mas mais raramente transmitido pela pele, é mais transmitido por saliva e secreções, ok? E aparece, e esse vírus ele permanece adormecido durante muito tempo no organismo do paciente, até que, por motivos que a gente vai ver adiante, ele volta a acordar e provocar essa doença tão grave. Assim, a definição da doença, o herpes zoster, é a reativação de uma infecção latente da varicela zoster que persistiu no sistema nervoso após uma infecção primária a partir de gânglios das raízes dorsais, que nós vamos ver adiante. Então, inicialmente, a criança tem um quadro de mal-estar, com febre e uma coceira, que com o tempo vai evoluindo com pequenas manchinhas no corpo, pequenas manchinhas com crostas. Nessas manchinhas existem vírus, que a gente chama vírus da varicela zoster. Esse vírus ele tem uma condição chamada tropismo pelo nervo, ou seja, ele tem uma afinidade pelo nervo. Então ele penetra pela pele, atinge os nervos mais superficiais e vai caminhando até chegar pertinho lá da coluna, numa área chamada gânglio da raiz dorsal. Bom, passados muitos e muitos anos, o que nós temos é que pacientes já adultos, alguns com problemas imunes ou com quadros de doenças associadas, como diabetes, esse vírus que estava ali dormindo dentro do gânglio da raiz dorsal, ele volta a acordar. E ele faz o caminho ao contrário do que ele fez para chegar no gânglio e vai até a pele, causando essas lesões, essas feridas da pele e, ao mesmo tempo, causando um quadro doloroso, uma vez que a transmissão da sensação dolorosa é feita por esse mesmo nervo. E essa ação do vírus no nervo não acontece apenas no nervo periférico. Então, não é só aquele nervinho que está ali na superfície da pele que está sendo acometido pela ação desse vírus, mas todo o sistema nervoso, não só o gânglio da raiz, onde ficam alojados a maior parte desses vírus, mas também todo o sistema nervoso, incluindo o cérebro. E esse desenho esquemático mostra onde é que fica o gânglio da raiz nervosa. Ele fica ali pertinho da vértebra da coluna, né? E a gente vai ver qual a importância de ter tanto vírus aí nessa região. O herpes zoster é uma doença relativamente comum e afeta no mundo inteiro de 3 a 5 pacientes a cada 100 mil habitantes todo ano. E durante toda a vida, após o contato inicial com o vírus, cerca de 15 a 30% de toda a população um dia vai apresentar o quadro de herpes zoster. E é muito interessante e importante entender que o herpes zoster não é o mesmo herpes que causa o herpes labial. O herpes labial geralmente é causado pelo herpes simples tipo 1, também podendo ser causado pelo herpes simples tipo 2, mas geralmente pelo tipo 1. O herpes zoster também não é o mesmo herpes genital, que geralmente é causado pelo herpes simples tipo 2. E quais são as situações que mais causam risco de você ter a doença herpes zoster? Primeiro, já ter apresentado antes. Então, a grande maioria dos pacientes que já tiveram herpes zoster vão ter herpes zoster novamente. Pacientes que têm quadros de doença pulmonar crônica, por exemplo, como a asma, e que fazem uso de corticoides, por exemplo, eles vão ter um risco aumentado. Paciente com diabetes, paciente com lúpus eritematoso sistêmico, pacientes que tenham qualquer tipo de imunocomprometimento, por exemplo, como a AIDS, paciente com leucemia ou alguns tipos de câncer. E especialmente pacientes mais velhos, a partir dos 50 anos de idade, têm um risco aumentado de desenvolver a doença. Mas antes de falar sobre o tratamento, é muito importante falar sobre a prevenção. Então, hoje já existem vacinas para a prevenção do herpes zoster, pelo menos das formas mais graves. E a indicação do uso da vacina é, logicamente, um critério médico. Então, ela deve ser indicada especialmente nos pacientes com risco aumentado, esses riscos que a gente acabou de falar anteriormente, e pelo menos 6 meses após o paciente ter desenvolvido a doença. No Brasil, hoje temos duas marcas para vacinas para o herpes zoster.
Uma chama Shingrix e outra Zostavax. E nós vamos dividir em dois tipos. Os sintomas preliminares ou prodrômicos, que basicamente é um quadro de mal-estar, é um quadro viral, só que acompanhado com uma coceira. O paciente pode ter dor de cabeça e apresentar geralmente febre baixa. Bom, então os pacientes em seguida evoluem com erupções cutâneas dolorosas em forma de bolha, com uma secreção serosa, parece uma água, né? Vai saindo dessas bolhas, são muito dolorosas e essas bolhas se estendem por cerca de 7 a 10 dias. E em seguida ocorre um processo de cicatrização que dura em torno de 2 a 4 semanas. Como falamos anteriormente, alguns casos, além do período prodrômico e do período clínico, eles se tornam crônicos e essa cronificação pode durar anos. Assim como quase tudo na medicina, o herpes zoster também pode se apresentar sem as bolhas, sem as lesões cutâneas, apenas com a sensação dolorosa. Então ele apresenta as mesmas características do herpes zoster normal, mas não tendo as bolhas. E essa condição chama-se zoster sine herpes. O tratamento deve ser feito pelo profissional médico, através de antivirais orais, especialmente nos casos mais graves. Alguns casos, como falaremos adiante, podem necessitar hospitalização. E as medicações mais empregadas no Brasil são o aciclovir e o fanciclovir, que é o Penvir. Essas medicações utilizadas para tratamento da replicação viral são de suma importância serem iniciadas nas primeiras 72 horas após o início da erupção cutânea. Mas existem casos de complicações muito graves em que o paciente precisa eventualmente ser hospitalizado. Por exemplo, nos pacientes com infecções relacionadas à infecção do herpes zoster ocular, pacientes com infecções sistêmicas, ou seja, infecções virais em todo o corpo ou em várias áreas do corpo, comprometimento respiratório, infecção secundária grave, então aquele paciente que tem uma lesão cutânea pelo herpes zoster e essa lesão ela tem uma contaminação bacteriana ou fúngica e isso pode levar a uma internação. Paciente com dor incontrolável, aquele paciente que não consegue controlar a dor relacionada ao herpes com medicamentos orais. Pacientes imunocomprometidos, com pacientes que têm AIDS ou pacientes que têm alguns tipos de câncer, podem necessitar hospitalização. E complicações neurológicas graves, as encefalites virais. Bom, então nos pacientes que vão evoluir com herpes zoster, e a gente sabe que até 30% das pessoas em toda a sua vida podem eventualmente ter herpes zoster, 20% dessas pessoas que tenham herpes zoster podem evoluir com uma dor pós-herpética, uma neuropatia pós-herpética, que é caracterizada por uma dor persistente 3 meses após o início dos sintomas. Então esses pacientes vão ter uma dor neuropática, né? Vão sentir uma dor em queimação, como se estivesse pegando fogo aquela área, né? Ou um choque, é uma dor intensa, às vezes contínua, e que não melhora com os analgésicos convencionais. Essas dores e as bolhas acompanham a trajetória do nervo, que é representada graficamente através dos dermátomos. Então, à esquerda a gente vê um mapa dos dermátomos do corpo e à direita nós vemos a trajetória das bolhas e da sensação dolorosa repercutida no paciente. O tratamento da dor neuropática, né, neuropatia pós-herpética, por via oral, acontece através do uso de anticonvulsivantes, antidepressivos, analgésicos, principalmente duais, e medicamentos tópicos. Tá? Dentre os anticonvulsivantes, os mais utilizados são a gabapentina e a pregabalina. Entre os antidepressivos, os mais utilizados são a nortriptilina, a amitriptilina, a duloxetina. E entre os analgésicos, os mais utilizados são o tramal, o tramadol e a metadona. Nós também fazemos uso de medicamentos tópicos, como a xilocaína tópica e a capsaicina tópica. Começando a falar agora sobre as medicações tópicas, esse artigo foi publicado em 2022. Ele compara todos os medicamentos tópicos empregados para neuropatia pós-herpética e conclui que a lidocaína seria o mais eficaz e mais tolerável dos medicamentos tópicos a serem empregados nessa doença. Bom, esse artigo que eu passo a apresentar fala sobre a revisão sistemática das atuais estratégias intervencionistas aplicadas no tratamento da dor. E aí ele vai fazer um resumo de todas as técnicas que nós vamos apresentar adiante. Bloqueios, estimulação medular, radiofrequência, crioablação, toxina botulínica. E ele conclui que todos eles juntos podem ser muito úteis, especialmente nos quadros mais graves, onde a dor é de difícil tratamento. Bom,
Então, nós temos esse outro trabalho que foi publicado em 2022 sobre a eficácia da conjugação entre a radiofrequência pulsada combinada com a infusão venosa de uma substância chamada lidocaína no tratamento da neuralgia subaguda. E, como conclusão, ele chegou à conclusão de que a combinação da radiofrequência pulsada com a lidocaína foi eficaz, tanto na redução do uso de medicação analgésica, como também no estado de depressão e ansiedade associado ao quadro em geral. Bom, esse é outro estudo publicado no ano de 2023, numa revista de grande relevância, Pain Physician, e que, em resumo, ele mostrou que a radiofrequência do gânglio dorsal era eficaz nas dores refratárias a outras terapias conservadoras. E com o objetivo de ilustrar o que é isso, né? Porque, obviamente, eu estou explicando para muita gente que nunca nem ouviu falar nesse assunto. Essa imagem ilustrativa mostra uma agulha, né, se aproximando de uma área da coluna, e essa área da coluna, em amarelo, ela está representando o gânglio da raiz dorsal. Então, é um procedimento muito simples, feito de forma com anestesia local, na grande maioria das vezes não requer nenhum tipo de sedação. E, através dessa exposição, tanto você pode fazer infiltrações de medicamentos, como você também pode fazer a radiofrequência desses pontos. E esses estudos que a gente acabou de mostrar são exatamente essa terapia, tá? Que é disponível hoje no Brasil e pode ser feita. Esse é outro trabalho, também publicado na Pain Physician, ainda no ano de 2023, né, sobre a eficácia do próprio controle do paciente na analgesia venosa com escitamina no herpes zoster, na dor disruptiva, naquela dor intensa, que não pode ser controlada com anestésicos, com analgésicos, digo. Então, nesse trabalho, a escitamina, em doses muito baixas, demonstrou um impacto significativo e duradouro no tratamento da neuralgia pós-herpética, né, associada especialmente a esse tipo de dor disruptiva. Então, a dor foi gerenciada de forma eficaz, resultando em uma redução significativa, tanto na intensidade, na frequência da dor neuropática, contribuindo para a melhora na qualidade de vida. Além disso, não foram observadas nenhuma reação adversa grave digna de destaque clínico durante o tratamento. Esse é outro trabalho também muito importante, publicado em 2019, mostrando que a toxina botulínica tipo A, o Botox, Xilmin, Dysport e outras marcas, né, foi utilizado em pacientes com neuralgia pós-herpética. E isso é uma revisão sistemática. E ao final dessa revisão sistemática, o trabalho concluiu que, sim, a toxina botulínica tipo A, aplicada com uma técnica específica, ela pode reduzir muito a dor e é um método muito pouco invasivo, com riscos muito baixos. Então, tirando o risco de alergia à toxina botulínica, não existem outros riscos mais graves para a utilização desse medicamento no tratamento da neuralgia pós-herpética de difícil manejo. Corroborando com o artigo anterior, agora em abril de 2023, temos essa outra publicação mostrando os efeitos das injeções intradérmicas da toxina botulínica na neuralgia relacionada ao herpes zoster. E, de acordo com esse trabalho, a toxina botulínica reduziu significativamente a dor relacionada ao herpes zoster. E, além disso, esse trabalho demonstrou uma outra característica importante, que a aplicação precoce da toxina botulínica pode reduzir a probabilidade de desenvolver a neuropatia pós-herpética. Então, naqueles pacientes que têm um histórico, né, de desenvolver neuropatia pós-herpética em outras ocasiões, a utilização da toxina botulínica tem uma relação de reduzir o risco de novos episódios de neuropatia pós-herpética. Outro método minimamente invasivo utilizado pela medicina da dor para tratamento de paciente com herpes zoster são as injeções epidurais com medicamento com corticoide. Então, esse trabalho, aí publicado em 2020, é um dos principais trabalhos que mostram que a infusão epidural contínua de anestésicos locais, com administração intermitente e repetida de dexametasona, resultou em maior redução da dor e probabilidade de remissão completa, maior do que em bolos único de dexametasona. Então, não só ele indica a realização da infiltração, como ele indica que você faça isso de forma seriada. Então, esse é o outro artigo mostrando uma característica interessante da injeção epidural com esteroide. E por esse artigo, em resumo, né, os resultados da pesquisa indicam
que a infiltração transforaminal epidural com esteroides é um método eficaz e seguro para tratar pacientes com a neuralgia pós-herpética, e especialmente nas primeiras 12 semanas após o início do herpes zoster. Então, ele conclui que depois que passa a fase aguda da doença, nas primeiras 12 semanas, esse é o padrão ouro, é o período áureo para você começar a fazer as infiltrações na tentativa de diminuir o quadro álgico e mudar, então, o desfecho da doença desses pacientes. Esse é um outro trabalho mostrando uma outra técnica. Nessa técnica, ao invés de se fazer uma injeção perto do forame por onde passa o nervo, é feito uma injeção ao lado da vértebra, na musculatura perto da vértebra, utilizando um anestésico e um anti-inflamatório muito potente. E ele chega à conclusão de que esse bloqueio paravertebral repetitivo com anestésicos locais e corticoide em pacientes com herpes zoster agudo pode reduzir significativamente a incidência também de dor. E por último, nós vamos falar de uma técnica que envolve, ao invés de utilizar o calor, queimar o nervo ou o bloqueio, o congelamento desse nervo. Essa técnica chama-se crioneurólise ou crioanalgesia. Então, o trabalho foi publicado recentemente, em 2022, em novembro de 2022, mostrando aplicações da crioneurólise no tratamento da dor aguda e crônica. E as evidências mostraram claramente que a crioneurólise tem um perfil de baixo risco e, quando administrada adequadamente, proporciona analgesia prolongada, sem promover bloqueio motor. Isso é muito importante, especialmente porque os nervos que às vezes são acometidos pelo herpes zoster, nem todos os nervos são só sensitivos, ou seja, nem todos eles transmitem só as sensações de dor. Alguns desses nervos, além de transmitir a sensibilidade, também são responsáveis pela motricidade. Ou seja, eles, quando são lesionados de alguma forma, eles podem diminuir o movimento daquela pessoa. E essa técnica, que é uma técnica mais recente, ela tem essa vantagem de não causar dano na parte motora, apenas na parte sensitiva. Então, ele consegue controlar a dor, mesmo em nervos que você não poderia queimar. Então, essa imagem é uma imagem ilustrativa. Acima a gente vê como se fosse uma estrutura oval. Dentro dela tem uma espécie de um fio, né? E nada mais é do que uma cânula ampliada, e ela congela. E ela chega a temperaturas realmente muito abaixo de zero. E ao tocar na superfície do nervo, aquela área onde tem o problema é também congelada. E isso promove uma analgesia imediata. Rapidamente esse nervo descongela e volta a funcionar a parte motora, mas a parte sensitiva, que conduzia muita dor, ela parece melhorar bastante do ponto de vista clínico. Então, nesse outro artigo, falando sobre o mesmo método, a crioneurólise, já agora ele aborda ela guiada por ultrassom associado à radioscopia. Então, usando um intensificador de imagens, que é o aparelho de raio-x, e ao mesmo tempo o aparelho de ultrassom, para enxergar melhor a ponta do catéter, a ponta desse instrumental que é utilizado para congelar o nervo costal. E parece ser um método bastante seguro e muito empregado para pacientes com neuralgia intercostal. Bom, e esse último artigo que a gente vai expor, que é um artigo de 2020, ele sintetiza tudo que a gente falou de uma forma detalhada, né? Mostrando a eficácia de diferentes intervenções para o tratamento da neuralgia pós-herpética. Isso é uma meta-análise, então é um estudo muito amplo que pegou diversos estudos e chegou a uma conclusão. E basicamente a conclusão é que a administração regular de medicamentos antineuropáticos, que a gente começou a falar no início, acompanhada de terapias intervencionistas, especialmente nos estágios iniciais, é a melhor escolha para tratar pacientes com neuropatia pós-herpética. As combinações apropriadas de diferentes intervenções mostraram o melhor resultado no alívio da dor. Os médicos, então, devem gerir os regimes terapêuticos com base na condição específica do paciente, nas medidas existentes, e esforçar-se para alcançar um tratamento personalizado, levando em conta, por exemplo, a localização do nervo que está afetado, se ele é um nervo simplesmente sensitivo ou se ele é um nervo misto, né? O nível, a gravidade da lesão, né? A intensidade da dor, as condições que aquele paciente clinicamente tem para realizar o tratamento, as alergias que o paciente tem, e fazendo
uma composição entre diversos tratamentos, o resultado final do tratamento é melhor. A persistente dor da neuropatia pós-herpética é verdadeiramente desafiadora, caracterizando-se como uma condição crônica com raízes muito complexas. As abordagens terapêuticas nesse cenário recorrem a uma variedade de recursos da medicina da dor, abrangendo medicamentos, procedimentos e terapias alternativas, todos empenhados em mitigar o desconforto persistente. Contudo, descobrir a estratégia mais eficaz para cada indivíduo requer um comprometimento significativo. É digno de nota que a medicina da dor, apesar de ser uma especialidade relativamente recente, permanece pouco conhecida por muitas pessoas. Essa falta de conhecimento acaba criando obstáculos adicionais para aqueles que enfrentam a batalha diária contra a dor crônica. Prezados espectadores e apoiadores do canal Medicina da Dor, ao chegar ao fim de mais esse capítulo, eu quero expressar a minha profunda gratidão a cada um de vocês que contribuiu para o sucesso e crescimento desse canal. O compartilhamento e o envolvimento de nossa comunidade são realmente o que me inspiram a continuar fazendo os vídeos. Eu agradeço por vocês dedicarem o tempo que vocês têm assistindo, interagindo nos comentários, compartilhando esses vídeos. Vocês são a força vital desse espaço e cada visualização é um testemunho do nosso propósito compartilhado.